Vai fazer Enem e não sabe raiz quadrada? Não tem jeito, né, gente? Então vamos aprender a fazer a raiz quadrada. Primeiro, o que significa raiz quadrada? Quando eu falo, por exemplo, para você, raiz quadrada de 4, eu estou te perguntando qual é o número que vezes ele mesmo, ou seja, qual é o número que ao quadrado dá 4. Você sabe que é o 2, né? Porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 2. Beleza? Essa é a ideia da raiz quadrada. Mas, quando é um número um pouco maior, como é que a gente faz? A gente faz a decomposição em fatores primos. Lembrando que a gente pode usar os números primos, que são esses aqui, né? 7, 8, não, 9, não, 10, não, 11, 13 e por aí vai, tá? Só pode usar números primos aqui. Isso aqui o pessoal fala muito, é o MMC. É o MMC, a gente faz quando são 2, 3 números aqui, a decomposição em fatores primos é um número só. Então você vai dividir aqui, por exemplo, por 2, que vai dar 72. Vai dividir por 2 porque ainda é par, né? O número aqui ainda é par, dá por 2 de novo aqui dá 18, dá por 2 de novo dá 9, dá por 3 dá 3, dá por 3 dá 1. Então a gente fez a decomposição aqui e aí você vai fazer o quê? Você vai pegar de 2 em 2. Então esses 2 viram um 2 só, esses 2 viram 2 só e esses 2, 3, esse par de 3 viram um 3 só. Ou seja, cada par vira um só deles. Essa é a regrinha. Por quê? Se você quiser, você assiste a aula completa de raiz, né? Que eu já coloquei aí para vocês. Então, agora o 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. E aí você conseguiu fazer a raiz quadrada. Então, esse é o esqueminha. Aí, de quanto sobrar? Também vai estar na aula completa. Hoje, a aula é só para fazer as raízes que dão exatas bonitinhas aqui, que são as raízes racionais, tá? Quando sobra a gente aqui, é uma raiz irracional. Não é o tema da nossa aula de hoje. Então, a raiz de 324, eu vou fazer aqui por 2, dá 162. Dá por 2 de novo, dá 81. Não dá por 2, dá por 3, vai dar 27. Vai dar por 3, vai dar 9. Vai dar por 3, dá 3. Vai dar por 3, dá 1. Então, aqueles 2 viram 2 só. Aqueles 2, 3 viram 3 só. Aqueles 2, 3 viram 3 só. Então, é 2 vezes 3, 6. Vezes 3 de novo, deu 18, beleza? Tá aprendendo? Tenta fazer agora. Raiz de 196. A gente faz aqui, ó. Dá por 2, 98. Dá por 2 de novo, 49. Dá por 7, dá 7. Dá por 7, dá 1. Então, esses 2 viram um 2 só. Esses 2 7s vão virar um 7 só. 2 vezes 7, 14. Beleza? Agora, cuidado. Não existe raiz real, por exemplo, de número negativo, a raiz quadrada, tá, gente? Estou falando de raiz quadrada hoje. E também não existe no conjunto dos números, isso aqui vai ser menos, raiz de 25 é menos 5. Gente, menos 5 vezes menos 5, menos com menos vai dar mais. Não existe. Não tem. Não existe nos reais. Ou seja, para você que vai fazer Enem, não existe, porque os reais só trabalham com o conjunto dos números reais, não trabalham com os complexos. Nos complexos existiria. Não estuda complexo para o Enem, não cai complexo no Enem. Beleza? Então, vamos seguindo, que eu tenho umas dicas para te dar. Antes de te dar essas dicas aqui, essas 3 dicas, eu quero te dar uma dica adicional ainda, que é o seguinte, eu falo com os meus alunos, tem que decorar isso aqui, tudo aqui. Vai fazer a prova do Enem, e, gente, cada segundo no Enem é valioso. E você ficar fazendo a raiz quadrada desses números que são os básicos, que aparecem o tempo todo, você perde tempo. Então, quando eu sei que 15 ao quadrado é 225, eu sei que a raiz de 225 é só o 15, porque eu sei qual é o número que é ao quadrado que dá esse. Como a gente fez aqui, ó, raiz de 324, eu sei que é 18, ó, porque 18 ao quadrado é 324. Entendeu? Então isso aqui ajuda demais. Agora imagina você fazendo a raiz de 361. Você ia custar a fazer a decomposição aqui e chegar que o primo que você ia fazer era 19 só. Não ia ter 2, não ia ter 3, não ia ter 5, não ia ter 7. Ia chegar só por 19, ia dar 19, dá 19, dá 1. Então esses 2 19 dá 19, que dá 19, né? Esses 2 19 dão 19 só, dá 19. Então, olha só, você vai ficar um tempão. Então, é bom decorar esses aqui. Até aqui já está na tabuada. Esses aqui é bom vocês decorarem. E aí, quais são as dicas? Essa aqui é a dica principal. E essas dicas aqui adicionais. Primeiro, quando tiver um número cheio de zero, esquece os zeros. Pensa só no número sem os zeros. 36. Qual é o número que vezes ele mesmo, ou seja, o número ao quadrado dá 36? Está fácil, né? É o 6, né? Então, a raiz quadrada de 36 deu 6. O que você vai fazer com zeros agora?
você vai dividir por 2 a quantidade de zeros. Quantos zeros eu tinha? 1, 2, 3, 4, divide por 2, fica 600, 2 zeros. Então, divide por 2 a quantidade de zeros. Aí diz se a quantidade de zeros for ímpar. Aí não vai ser uma raiz racional. Eu já falei com vocês que essa aula hoje é só quando as raízes são racionais. No caso de fração, você vai fazer a raiz do de cima, a raiz de 4 você sabe que é 2, a raiz de 25 você sabe que é 5. Tá aqui, ó, a raiz de 4 é 2 e o raiz do 25 é 5. Beleza? Agora, para finalizar mesmo, a gente tem a raiz de número decimal. O que você vai fazer? Transforma o decimal para fração. Então, por exemplo, 0,81, o que é 0,81? Você vai pegar ele e colocar na forma de fração. Espero que você tenha assistido a aula de números decimais. Então, o que você vai fazer? Você escreve tudo sem a vírgula, vai ficar só 81, 0 à esquerda aqui pode deixar para lá, e vai sempre pôr um embaixo, porque você vai fazer potência de 10. 10, 100, 1000. Então, aqui, quantos zeros você vai pôr? Quantos tem depois da vírgula, que são as casas decimais. Então, eu tenho a vírgula aqui, 1, 2, 2 zeros. Então, isso aqui ó, vai ficar 81 por 100. Raiz de 81, você sabe que é 9, porque aqui, ó, tá vendo? Quando você sabe as coisas já de cabeça, e raiz de 100 você sabe que é 10. Se você quiser fazer a divisão, é só dividir o 9 pelo 10, que é só voltar uma casa, vírgula. Olha como é que eu faço as contas fáceis. Tá vendo essas coisas que eu vou te falando? E isso faz você ir muito mais rápido, ganhar segundos e segundos. Vai ganhando 30 segundos em cada questão. No final da prova, você ganhou ali meia hora, 20 minutos. Por conta desses 30 segundos que você ganhou em cada questão. Beleza? Essas são as dicas. Essa é a nossa aula de raízes quadradas racionais, tá bom? Aquelas raízes que dão exatas ali. Beleza?